Então, atualmente, estou de volta a Londres. E essa monstruosidade de expansão urbana faz com que todas as outras cidades que já visitei pareçam baratas. Não que a qualidade de bens e serviços seja superior a nível global, muito pelo contrário, para ser honesto. Mas deve ser dito o porquê? Londres, mas mais especificamente a cidade de Londres, tem esculpido um nicho muito lucrativo para si ao longo dos anos. Mas como a natureza cara de Londres está ligada ao que poderia potencialmente acabar com o sistema financeiro global e, com ele, a hegemonia ocidental. É interessante ligar os pontos e começa agora mesmo. Olá, pessoal! Queria avisar que tenho camisetas à venda com designs antigos favoritos e novos modelos. O link para encontrá-los está na descrição e gostaria de agradecer antecipadamente, pois realmente ajuda o canal, pois por anos conteúdos como este foram colocados em um buraco negro algorítmico, além de serem desmonetizados. Então, obrigado novamente. Tenho certeza que você encontrará algo que gostará. Claro, embora existam centros menores, Tóquio, Nova York e a cidade de Londres são os chamados centros de comando e controle do sistema financeiro global. No entanto, Londres é diferente do resto, mas primeiro precisamos voltar um pouco. A criação do Banco da Inglaterra, modelo em que a maioria dos bancos centrais modernos se baseia, foi idealizada por Charles Montagu, primeiro conde de Halifax, em 1694. E na época, a coroa estava falida e havia sofrido uma derrota decisiva, e dinheiro era necessário para financiar a guerra em andamento com a França. Em troca do dinheiro necessário, um grupo privado de financiadores liderado por Montagu propôs que o grupo fosse incorporado como o governador e a Companhia do Banco da Inglaterra, com privilégios bancários de longo prazo, incluindo a emissão de notas bancárias. A loja foi montada na cidade semi-autônoma de Londres, a Square Mile, englobando a antiga cidade romana e medieval murada, e a autoridade para criar dinheiro do nada em nível nacional e depois emprestado a juros, foi entregue a um pequeno grupo de financiadores privados. Atualmente, a atividade bancária é extremamente sofisticada, mas seus mecanismos fundamentais permanecem inalterados. Embora o Banco da Inglaterra tenha sido teoricamente nacionalizado em 1946, o banco ainda empresta dinheiro ao governo que supostamente o controla a juros. Na verdade, tão recentemente quanto em 2015, o governo do Reino Unido acabou de terminar de pagar os juros sobre a dívida acumulada durante a Primeira Guerra Mundial, a Guerra da Crimeia e, espere por isso, as Guerras Napoleônicas. Não é apenas a natureza autônoma da cidade, uma espécie de Vaticano no centro da metrópole de Londres, e há uma razão pela qual Londres tem oligarca, sheik e aqueles de índole nefasta todos vivendo juntos, e não é pelo clima, e não é pela comida. O New York Times afirmou que a cidade de Londres é o principal centro nervoso do obscuro sistema offshore global que esconde e protege a riqueza roubada do mundo, e que, juntamente com seus territórios parcialmente controlados no exterior, a Grã-Bretanha é instrumental no ocultamento implícito mundial de dinheiro e ativos. E central para tudo isso são a teia de paraísos fiscais da cidade, como as Ilhas Cook, as Ilhas Virgens Britânicas e Jersey, que é uma das ilhas do canal, que podem operar como uma enseada de contrabandistas. Os ricos e nefastos levam seu dinheiro para lá para protegê-lo, mas também para escapar de regras, leis e impostos que não gostam. De fato, as estimativas de riqueza mantida em paraísos fiscais que a cidade age como um gigantesco aspirador variam de 6 trilhões a 36 trilhões de dólares americanos. E então, voltando ao absurdo custo de vida em Londres e, em particular, sua habitação, não é preciso ser um gênio para entender que muitos desses ganhos ilícitos que estão circulando por Londres encontraram seu caminho no mercado imobiliário local, onde fileiras de casas ficam vazias, mas, por sua vez, inflacionam todo o mercado.
Agora então, Nicholas Wilson, um delator de serviços financeiros que foi demitido por um escritório de advocacia do Reino Unido, Waitmans, após expor milhões de libras em cobranças injustas aos clientes, afirma que a cidade de Londres depende de dinheiro sujo e diz que a economia mundial entraria em colapso se a cidade parasse de lavá-lo. O jornalista italiano Roberto Saviano, que passou a maior parte de sua carreira investigando a máfia, afirmou que a Grã-Bretanha é o país mais corrupto do mundo. Ele diz que se eu perguntasse qual é o lugar mais corrupto da Terra, você poderia me dizer, bem, é o Afeganistão, talvez a Grécia, Nigéria, o sul da Itália. Vou te dizer que é o Reino Unido. Não é a burocracia nem a polícia. Não é a política, mas o que é corrupto é o capital financeiro. 90% dos proprietários de capital em Londres têm suas sedes offshore. Agora que podemos entender quão importante é o nó da cidade de Londres para as finanças globais, em vez de Londres em si, vamos dar uma olhada no enorme alvo que a cidade tem pairando sobre ela, enquanto a guerra e os rumores de guerras em escalada chegam àqueles a quem este sistema de finanças globais procura esmagar. As ameaças de escalada estão atingindo uma cacofonia de tamanha estupidez nos corredores do poder no Ocidente que acidentes certamente podem acontecer, mas também escolhas beligerantes e arrogantes podem ocorrer. Agora, totalmente manipulando isso, e isso é pura especulação, como um poder razoavelmente forte, quase igual ou mediano, que está sendo atacado militarmente por nações ocidentais, poderia responder sem cruzar o Rubicão do Armagedon nuclear global, que o Ocidente está atualmente buscando e escalando em direção. E como eles fariam isso sem tirar nenhuma vida em troca? Bem, talvez ao estilo IRA. Novamente, isso é completamente especulativo e, novamente, estou apenas jogando isso, mas o que se poderia fazer se fosse uma potência mediana poderia fornecer ao alvo um determinado tempo para evacuar todas as pessoas da cidade e então devastar a milha quadrada com armamentos convencionais, digamos, por exemplo, mísseis hipersônicos, contra os quais há pouca ou nenhuma defesa, para sinalizar que a linha vermelha foi ultrapassada e nenhum outro ataque será tolerado em seu solo natal. Agora, novamente, isso é pura especulação e totalmente jogando com a ideia, mas isso também poderia ser realizado com outros dispositivos, como um EMP, por exemplo. Mas o ponto é que a concentração de capital global na cidade, sua infraestrutura de roteamento e outros métodos financeiros que estão sendo implantados pelo Ocidente para subjugar o resto, tudo isso precisaria ser eliminado, não para vencer, mas para jogar toda a garra bancária centrada no Ocidente no planeta, junto com suas próprias economias domésticas, em um girar fatal. E para os céticos que afirmam que nada disso poderia acontecer, eu os lembraria que a guerra, não a paz, é o estado natural da humanidade desde o início da história e o século XXI não será diferente, como já estamos aprendendo. Nathan Rothschild, da poderosa família bancária, disse uma vez: "Dê-me o controle do dinheiro de uma nação, e não me importo quem faz suas leis." Mas igualmente poderoso é tirar o poder de controle do dinheiro de uma nação. Verdadeiramente, o Ocidente é muito mais frágil do que as pessoas entendem, e tudo poderia desmoronar em chamas econômicas em 1 minuto hipersônico sem uma única vida perdida. Obrigado por assistir. Se gostou do vídeo, verifique se ainda está inscrito, pois o YouTube desinscreveu milhares de pessoas do meu canal sem o conhecimento ou consentimento delas. Clique no sino de alerta também. Se isso faz diferença é especulativo, acredito que não, mas faça assim mesmo, seria muito apreciado. Confira também as camisetas e bonés apresentados no início do vídeo. Isso ajuda o canal e é especialmente apreciado. Novamente, obrigado por assistir e te vejo novamente no próximo vídeo. Tchau por agora!